consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, nós serviremos a Deus com alegria. Mas, eu e minha casa serviremos a ti, Senhor. Oh, meus
Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Entretanto, muitas famílias ainda não experimentaram essa vida plena que só Cristo oferece. Isso acontece pela falta de um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Em maio de 2020, no mês da família, nós teremos uma grande campanha global de oração pela família, com o objetivo de clamar a Deus pelos nossos familiares e amigos e apresentar a eles o Evangelho da Graça de Deus. Durante 31 dias, vamos orar pela transformação da família, compartilhar nossa história ao lado de Jesus com nossos parentes e amigos, falar a eles do amor de Deus e convidá-los a experimentar a vida plena no lar que é fruto da salvação em Jesus. Por meio de uma parceria entre Missões Nacionais e o Ministério Internacional do Pastor Sami Tipiti, líderes de vários países do mundo já estão engajados nessa campanha extraordinária, que começa no Brasil e se espalha para as nações. Reserve essa data no calendário de sua igreja. Maio de 2020. Jesus transforma minha família. Boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando mais nesse culto transmitido aqui pelo nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um culto realizado pela 10ª Igreja Batista. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Durante todo esse mês de maio, que é o mês da família, nós estamos participando da campanha de 31 dias de oração, que tem como tema Jesus transforma minha família. Essa campanha foi desenvolvida pela Junta de Missões Nacionais em parceria com o Ministério do Pastor Sami Tipiti e tem como objetivo levar cada um de nós a clamarmos a Deus durante esses 31 dias em favor dos nossos familiares. Durante essa semana, nós acompanhamos as meditações que foram postadas, feitas pelo pastor Sami Tipiti, e nós percebemos como nós temos sido impactados por essas mensagens. Percebemos que são mensagens tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundas, que têm nos levado a uma reflexão muito importante nos nossos dias de hoje. Nós temos o costume de orarmos por vários motivos. A própria Bíblia nos encoraja a cada um de nós para nós orarmos pelas nossas necessidades. Mas é uma experiência maravilhosa quando nós oramos por algo que está no coração de Deus, que é a transformação da vida das pessoas que estão ao nosso redor, que é a transformação do pecador perdido que vem a se render a Cristo por meio do Evangelho. Nesse tempo, as pessoas estão sendo bombardeadas por várias informações. Não só informações, mas também mensagens postadas nas redes sociais, vídeos, imagens, postagens de vários tipos, dizendo, você é amado, Jesus te ama e tantas outras. Mas tem uma coisa que eu acredito que poucas pessoas estão recebendo, que é uma ligação sincera e pessoal perguntando como você está. As pessoas estão carentes disso. Elas estão carentes de sinceridade, de uma real preocupação para com a vida delas. E isso é algo que nós precisamos nos atentar como igreja. Dificilmente alguém recusa quando você liga e diz, eu estou orando por você. Isso é uma atitude de carinho, uma atitude de amor, de cuidado para com a vida dela. E as pessoas estão carentes desse tipo de atitude de cada um de nós. Deus, Ele preparou esse tempo para nós. As pessoas, elas estão carentes do amor de Deus. Elas estão carentes de atenção, de receber uma ação sincera da nossa vida para com a delas. Essa é que é a grande verdade. Nós precisamos nos atentar para isso enquanto igreja. Então, atividade da semana. 5 nomes, pelo menos, para que você esteja orando por eles ao longo desse mês. Então, você vai ligar, perguntar como está, em que você pode ajudar, perguntar em que eu posso orar por você. E isso é para fazer agora. Não deixe para depois, que você deve fazer agora.
Então, vamos ser efetivos, não vamos ficar somente nas palavras, vamos agir. A oração, ela precisa andar junto com a ação. Então, além de orar, vamos ter atitudes intencionais em relação a essas pessoas que nós estamos orando por elas. Lembrando que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e contra as potestades. Lembrando também que nós precisamos estar cheios do Espírito e revestidos da armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mau. Então, igreja, essa palavra é para fortalecer a sua fé, é para te incentivar, te encorajar a chegar junto, a andar junto conosco. Sabemos que muitos têm desanimado nesse tempo e agora não é hora disso. Lembrando que o diabo, ele anda ao nosso derredor a todo momento. E se nós dermos uma brechinha para ele, ele está lá, pronto para entrar e nos tragar. Então, irmãos, vamos continuar marchando. Não vamos ficar olhando as circunstâncias que estão ao nosso redor, a nossa situação atual e ficarmos abismados e perplexos, cruzarmos o braço e nos entregarmos. A Igreja de Cristo, ela não pode parar. Nós precisamos continuar ligados no nosso Senhor e seguindo o direcionamento do nosso Senhor Jesus. Toda semana, toda sexta-feira, nós teremos esse encontro aqui. E nós estaremos falando da campanha que está sendo feita ao longo do mês de maio inteiro e também refletindo um pouco das meditações que o pastor Sam Tipt tem compartilhado conosco ao longo de toda a semana. Também estaremos tendo mensagens com os temas voltados para a família. Então, reservem esse dia para estarem ouvindo a voz do Senhor. Reservem esses momentos para estarem em comunhão com o seu Deus. Não deixem de fazer o culto doméstico que nós temos estimulado os irmãos a estarem fazendo nos seus lares todos os dias às 7h30 da noite e aos domingos às 3 horas da tarde. Assuma esse compromisso. Sabemos que muitos não têm como estar juntos, reunidos nesse horário, mas aqueles que têm a possibilidade de fazer esse culto, estejam fazendo. É importante que todos nós, como igreja, nos juntemos nesse horário para levantarmos um clamor ao Senhor em função das nossas famílias. Então estejam atentos a tudo que nós temos divulgado e aproveitem esse tempo para espalhar o Evangelho de Jesus para todas as pessoas. Que Deus abençoe cada um e tenham um coração aberto para prestarem um culto ao Senhor de todo o seu coração e para ouvirem tudo que será falado para você aqui nessa noite. Deus os abençoe. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Nessa semana vamos falar sobre compartilhar seu testemunho com outras pessoas. Existe um poder tremendo em sua história sobre o que Deus fez em sua vida. Tem um versículo na Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que diz que eles venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de seu testemunho e que não amaram suas vidas até a morte. Existem 3 recursos que Deus deu para mim e para você para vencermos Satanás e vencer o mal nesse mundo. Primeiro é o sangue do Cordeiro, o que Jesus fez na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro eterno de Deus. Ele foi punido por nossos pecados, morreu, derramou o seu sangue para que eu e você fôssemos perdoados. Em primeiro lugar, vem o sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, vem a palavra de nosso testemunho. E é disso que vamos falar por toda essa semana. E a terceira coisa é que não amaram sua vida nem até a morte. Uma vida totalmente entregue a Deus é a que Ele usa para a sua glória. Mas vamos falar da palavra de nosso testemunho. Que recurso maravilhoso Deus nos deu para compartilhar seu amor com outras pessoas. O recurso mais poderoso que você tem para vencer o mal, para ver o mal vencido na vida das pessoas que você ama
é o seu testemunho. E quando você declara isso e diz para os outros o que Cristo fez por você, o Espírito de Deus é liberado para fazer uma obra poderosa. E as forças malignas de Satanás e do inferno são derrotadas, porque você compartilhou seu testemunho com outros. E o que é um testemunho? Um testemunho simplesmente é a sua história sobre o que Deus fez em sua vida. Como Cristo entrou em sua vida e te perdoou. Como Ele te mudou. É a sua história. É uma ferramenta poderosa e Deus quer te usar e quer pegar sua história e tocar a vida de outras pessoas. Vai tocar a quem? Vai tocar as pessoas que te conhecem, que conhecem a realidade de sua história, que você não está só declarando palavras, mas que Deus fez uma diferença em sua vida. E o nosso testemunho não é que somos perfeitos. Nosso testemunho é que somos perdoados. Nosso testemunho é que somos diferentes. Nosso testemunho é que Jesus Cristo mudou nossos corações e nossas vidas, nos deu propósito, paz e alegria. Você tem um testemunho do que Deus fez em sua vida. Se você acreditou em Jesus e você segue a Ele, eu sei que Ele operou grandemente em seu coração. E você tem um testemunho para compartilhar e tem um grande recurso e pode compartilhar esse recurso com os outros. E vamos falar disso por toda a semana. E de acordo com as Escrituras, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de seu testemunho e não amando suas vidas até a morte. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Meus irmãos e meus amigos, como é do conhecimento de todos nós estamos em campanha de oração em prol das famílias durante todo o mês de maio. São 31 dias de oração em prol das famílias. Nós temos um material preparado pela Junta de Missões Nacionais, juntamente com o pastor Sami Tippit, focando a família. Nós estaremos em cultos todas as sextas-feiras, focando a família durante todas as sextas-feiras, 4 sextas-feiras desse mês. E hoje a gente vai começar os nossos estudos, e quem vai falar é o Leandro Barbosa. O assunto que ele vai abordar é barco família, você não pode perder. Dia 15, quem vai falar é a Lília Batista de Araújo, e o assunto que ela vai abordar é pais e filhos transformados. Dia 22, quem vai falar é a Gabriele Fonseca, e o assunto que será abordado por ela, como discipular meus filhos. Dia 29, quem vai falar é o Lucas Batista de Araújo, e o assunto que ele vai abordar, Jesus transforma a minha família. E no dia 31, à noite, domingo à noite, vai ser o culto de encerramento. Vai ser bênção, você não pode perder. Eu quero convidar você nesse momento para abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, e nós vamos orar colocando esses irmãos nas mãos do Senhor, para que eles sejam bênçãos durante o tempo que eles estiverem aqui ministrando a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui buscando a tua face, ó Deus, porque sem o Senhor nós não conseguimos viver. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que esses irmãos aqui escalados para ministrarem esses estudos, que eles sejam abençoados, iluminados pelo Senhor no tempo em que eles estiverem falando. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que hão de ouvir os estudos que aqui serão ministrados. Colocamos-os, ó Deus, em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina hoje e sempre. Amém, amém e amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Uma boa noite para você também, amigo que nos assiste aí nas redes sociais, nosso canal no YouTube. Que o Senhor abençoe poderosamente você e sua família. Os irmãos da DIB recebam aí meu abraço.
E convido os irmãos e amigos a baixarem suas cabeças para a gente poder estar fazendo oração, para a gente poder, assim, começar a mensagem dessa noite. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que é poder estar falando com o Senhor. Obrigado por essa semana, Senhor, que está se findando. Te agradecemos já de antemão pelo fim de semana que está chegando e te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra neste momento, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, maio, mês da família, a gente tem acompanhado, né, mensagens diárias aí, curtinhas, mas abençoadores do pastor Sammy Tipt. Então, a gente veio aqui para compartilhar com os irmãos uma mensagem voltada para a família. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 27. A mensagem é baseada em todo o texto, só que a gente só vai ler alguns versículos do texto. E o tema da mensagem, irmãos, é o barco da família. E esse texto de Atos 27, ele retrata da viagem de Paulo, do apóstolo Paulo, a Roma. Ele faz ali 2 paradas, mas o objetivo, né, do barco era chegar a Roma. Deus já tinha falado com Paulo que importava ele aparecer, né, perante César, para ali poder testemunhar do Evangelho. E como a gente está falando da família nesse barco, né, nesse nosso barco, todos os tripulantes desse barco, eles são importantes. Para Deus, todo ser humano tem o mesmo valor, toda alma tem um valor significativo para Ele. Cada uma do seu jeito, todos têm o mesmo valor. Ninguém que está dentro do barco é descartável. Todos têm, né, o seu valor dentro da família, dentro do barco da família. Dentro desse texto, a gente quer compartilhar com os irmãos os 5 resultados da escolha errada. E o primeiro resultado, né, da escolha errada, e a escolha errada do texto, foi o fato deles terem zarpado de Creta. Deus já tinha falado através de Paulo que correria o risco do barco só sobrar, do barco perecer, do barco ser destruído. Só que eles não atentaram para o que Paulo dizia, eles preferiram ouvir aqueles que, entre aspas, entendiam mais de navegação. E muitas das vezes é assim na nossa família. Tomamos atitudes, né, erradas ou no impulso, sendo que Deus era para ser o nosso primeiro recurso, a gente deixa Deus como o último recurso. Quando a gente vê que não tem mais saída, aí que a gente procura Deus para agir na nossa família, mas não deve ser assim. O nosso primeiro recurso sempre tem que ser Deus. Então, o primeiro resultado da escolha errada, irmãos, está no versículo 13 de Atos 27. E o texto nos diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Então eles pensavam, né, que haviam obtido o que desejavam. Então muitas das vezes na nossa família a gente está se sentindo confortável com a situação que a gente está. Às vezes aparentemente, financeiramente a gente está bem, não tem ninguém da família doente. Só que se a gente vive um momento de bonança, irmãos, a gente tem que se preparar para tempestades que virão. E o erro de muitos é não crerem que o temporal pode alcançar as suas casas. Para muitas famílias, um resumo de vida financeira é bastada, ou a aprovação na faculdade é suficiente. Para muitos, né, estar bem, né, aos olhos da sociedade, aos olhos do meu vizinho, isso é que é confortável, isso que é bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que traz para a gente, né, uma aparência de segurança. Aquilo que vai nos deixar confortáveis ao ponto de eu não querer ou achar que eu não preciso buscar a Deus para resolver alguma situação, algum problema na minha família. E isso pode acontecer, e quando chegar a tempestade, eu não vou estar preparado para ela. Então tome cuidado com aquilo que pode trazer para você uma aparente segurança. Então eles passaram a turbulênciazinha no início do texto. Aí do versículo 1 até o versículo 8 passaram uma turbulênciazinha. No versículo 9 eles vão parar num porto. E como eles tiveram segurança, né, pegaram mantimentos para o barco e tiveram aquele momento de conforto,
ali naquele porto, eles prosseguiram viagem. Só que Deus já tinha falado, por intermédio de Paulo, que aconteceria, né, do barco, né, se destruir no decorrer da viagem. Só que preferiram ouvir quem entendia mais. Então, às vezes, a gente dá muito ouvidos também àquelas pessoas, né, ou aqueles que a gente julga ter mais experiência em certa área. E a gente acaba, ou às vezes até mesmo, confiando no nosso próprio braço. E a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E um segundo ponto, dos 5 resultados da escolha errada, dentro desse barco da família, é que muitas das vezes o perigo está bem próximo. No versículo 14, uma parte do versículo que diz: pouco tempo depois desencadeou-se um vento muito forte, o vento chamado Euroaquilão. O texto fala sobre isso. Eles saíram de uma turbulênciazinha, acharam que estava na maré mansa, do nada, de repente, vem um vendaval, vem um tufão, né? E esse vento era um tufão de vento chamado Euroaquilão. Versículo 14 fala sobre isso. Então, muitas das vezes o perigo pode estar bem próximo da sua família, e você não está atentando para isso. E qual é, né, esse perigo que está sempre próximo da nossa família? É o pecado. Se eu preciso entender, nós precisamos entender, irmãos, que todo indivíduo que não tem Cristo, está em pecado, ele é um perigo para toda a família. Porque quando uma pessoa se propõe a pecar, ela não vai atingir só ela, o pecado dela não fica só nela. O pecado dela vai atingir outras pessoas. Então o pecado é esse perigo que vai estar sempre bem perto. Deus falou isso, né, para Caim, lá em Gênesis 4, versículo 7, que o pecado está à porta. Então o pecado veio não só para destruir uma pessoa, ele veio para destruir famílias, ele veio para destruir uma sociedade. Então famílias sem Deus, elas não atentam para o perigo à sua volta e logo são surpreendidas por dificuldades. Deus sempre nos envia advertências. O Senhor sempre vai enviar advertências, vai enviar sinais para a gente. Olha, né, Isaías fala sobre isso. Olha, quando você estiver em dúvida entre qual caminho você vai seguir, se é a direita ou se é a esquerda, o Espírito vai soprar isso para você. Então, você que é cristão na sua casa, você tem que zelar para que você ouça essa voz e assim evite, né, que sua família caia em desgraça. Então, o segundo ponto desses 5 resultados da escolha errada é você entender que o perigo está bem próximo. Um terceiro ponto desses 5 resultados da escolha errada é a impotência diante da tempestade. Então, todos nós somos impotentes diante de tempestades, sejam elas quais forem. Nós nunca vamos conseguir vencer qualquer tempestade sem o auxílio do Senhor. Né? Errado ou prepotente é quem acha que pode conseguir tudo sozinho. A sua vida financeira não vai te dar segurança o tempo todo. A sua aparente segurança no trabalho não vai te trazer segurança o tempo todo. Então, quem traz segurança para nós é Cristo o tempo todo. O nosso temor ao Senhor é que mantém a nossa vida bem regida, bem tranquila, porque a gente sabe, a gente entende, quando a gente anda no temor do Senhor, que há um Deus que controla tudo e todas as coisas. O terceiro ponto, a impotência diante da tempestade, está no versículo 15. A gente pegou uma parte do versículo que diz: cessamos as manobras e ficamos à deriva. Então, todos os esforços de todos os tripulantes do barco já tinham se esgotado as suas forças físicas. Então, eles entenderam que eles eram impotentes diante da tempestade. Então, nós precisamos entender. E há famílias que, infelizmente, só percebem que toda tentativa de autoajuda sem Deus se foi quando não encontram mais a saída para o problema. E é exatamente aqui que o Senhor prova a sua fidelidade. Mas é triste notar que nós, humanos, só percebemos a nossa fragilidade depois de fracassados. Então, muitas das vezes, nós só vamos entender a nossa fragilidade depois que a gente perder tudo. Depois que a nossa família, às vezes, perder tudo. Depois que a gente estiver totalmente fracassado, é que a gente vai entender que a gente precisa de Deus, a nossa impotência diante de tentar resolver, né, os problemas com as nossas próprias mãos, com a força do nosso próprio braço. A gente sabe que isso não vai dar certo. E a gente entende
a nossa impotência diante da tempestade. E é nesses momentos, né, que Deus quer aperfeiçoar em nós o poder dele. Se nós, naquele momento, no momento em que nos sentimos fracos, deixarmos que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E partindo para um quarto ponto, dentro desses 5 resultados da escolha errada, o prejuízo da tempestade, os versículos 18 e 19. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. O momento mais difícil da viagem é ter que lançar fora os bens e ainda com as próprias mãos. Como família, é preciso avaliar o peso que está impedindo de vencermos o vendaval, a tempestade. Todos devem lançar fora coisas que atrapalham. Então, todos os tripulantes do barco precisam atentar para aquilo que ele acha que está sendo nocivo para a vida dos tripulantes no barco, aquilo que se constitui um peso, o orgulho, a ganância, o egoísmo, né, o egocentrismo, a falta de amor. Então, o que eu, como membro da minha família, mesmo cristão, mesmo salvo, de que eu preciso abrir mão? Ou o que eu preciso mudar para que minha família possa navegar tranquila, para que o barco da minha família possa ser conduzido tranquilamente? Porque as tempestades, elas vão trazer prejuízo. Um quinto ponto, para fechar esses 5 prejuízos da escolha errada, é a desesperança, no versículo 20. Finalmente eles perderam a esperança, o texto diz isso. Então muitas das vezes a gente vai passar por situações em que a gente vai perder a esperança, a gente não vai conseguir crer que pode acontecer algo maravilhoso na minha família, ou que alguém da minha família pode vir a mudar. Porque até aqui, nesses 4 primeiros pontos, eu tentei fazer as coisas do meu jeito. Então, se a gente não trabalhar na nossa família, a gente vai entender, se a gente não trabalhar nossa mente, principalmente nos entregando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo íntimos dele, a gente não vai conseguir entender que a gente precisa do Senhor em todo o tempo. E a gente chega à desesperança. O pior estágio da vida é quando se perde a esperança de viver e de lutar. Tais momentos são necessários para nos mostrar que não podemos lutar sozinhos e que carecemos do auxílio divino. Deus entra na história quando as esperanças humanas se vão. Então Deus entra, irmãos, na nossa história quando as esperanças humanas se vão, porque aí, principalmente o cristão, ele vai se lembrar que ele tem uma viva esperança, e a nossa viva esperança se chama Jesus Cristo. É por isso que o cristão, por mais horrenda que seja a tempestade, ele sempre vai ter confiança, não no que ele pode fazer, ou no conhecimento dele, mas no que o Deus dele pode fazer, aquele que formou o vento, os céus e que controla também a tempestade. Concluindo, a gente pode dizer para os irmãos aqui do mesmo texto, como conclusão, as intervenções de Deus e como que Deus ele intervém nas tempestades da nossa vida. Deus orienta que os marujos deveriam ter coragem, está nos versículos 21 a 26. Eles deveriam ter coragem, mas como ter coragem numa situação adversa, numa tempestade? E a coragem não é ausência de medo, é você mesmo com medo, confiando naquele que é soberano sobre todas as coisas, você vai encarar o problema de frente. Você vai conseguir não sozinho, mas com Deus. Aí o salmista fala que com meu Deus eu venço exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Uma segunda intervenção de Deus dentro da nossa conclusão é que Deus ele orienta que os marujos deveriam permanecer no barco. Há uma história que diz que ia passar um furacão muito forte numa região dos Estados Unidos e atingiu uma casa. E um casal com seus 3 filhos, o marido ficou na janela para observar o furacão e pediu para que os filhos e a esposa se escondessem no porão. Só que de uma certa maneira ali, o filho mais novo conseguiu escapulir e ele foi e ficou aos pés do pai dele. De alguma forma, aquele filho caçula entendia que o lugar mais seguro para ele era ali aos pés do pai dele, agarrado às pernas do pai dele.
Então, muitas das vezes, irmãos, o nosso lugar seguro é dentro da tempestade. Há muitas famílias que ignoram os seus problemas. Há muitas famílias que acham que está tudo bem. Mas se o pecado está reinando dentro do seu lar, dentro da sua casa, não está tudo bem. Então a gente não pode querer tapar o sol com a peneira muitas das vezes. A gente precisa, né, ter coragem nessa primeira intervenção de Deus, essa coragem que Deus vai nos dar para a gente poder permanecer no barco. Paulo já tinha advertido, Deus já tinha falado para Paulo, ele foi falando isso a viagem toda para os marujos. Deus já me falou que ninguém vai morrer nesse barco, que nenhuma vida vai ser perdida. Então a gente precisa permanecer no barco. Mesmo com o mar adverso, com o mar revolto, nós precisamos permanecer no barco. Você que é cristão, você não pode abandonar o barco da sua família de forma alguma. Você não pode pecar como Samuel, depois que o povo pediu para ele um rei, Samuel disse para o povo: olha, eu não vou pecar deixando de orar por vocês. Então você não pode pecar deixando de orar pela sua família, pelos seus que ainda precisam de Cristo. Você pode não ver, né, a conversão deles, não testemunhar fisicamente, mas você deve continuar orando. Lá do outro lado, irmãos, os nossos que não têm Cristo, eles podem esmorecer, eles podem perder a esperança, eles podem fraquejar, eles podem achar que não tem esperança para eles, mas nós que estamos do lado de cá, que conhecemos o nosso Deus, nós não podemos, né, balançar aqui, nós não podemos titubear aqui do nosso lado, nós não podemos fraquejar aqui, que lá fraqueje, que outro lado, né, desista, mas que aqui não, que no nosso lado a gente possa fazer a nossa parte, orar, clamar ao nosso Deus, porque a gente sabe, né, o que Ele pode fazer, e a gente não tem que pensar que não tem jeito, porque se teve jeito para mim, se teve jeito para nós, tem jeito para todo aquele que clamar o nome do Senhor, porque a Bíblia fala que todo aquele que clamar, ele vai ser salvo. Então permaneça no barco, não tente escapulir ou tampar o sol com a peneira. Um terceiro ponto para encerrar nessa conclusão é que Deus orienta que eles deveriam comer, que eles deveriam se alimentar. Os versículos 33 ao 38. O que que Deus quer que a gente faça com esse versículo? Que a gente se fortaleça no Senhor, como diz Efésios, né? Mas, amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não naquilo que você conhece, nos seus conhecimentos, na sua vida financeira, não na força do seu braço, mas que nós possamos estar nos fortalecendo no Senhor, porque dele vem a força para que possamos estar vencendo as tempestades que chegam para a gente, que chegam para a nossa família, que quando afeta um, afeta todo mundo. É por isso que o tema da mensagem é o barco da família. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, que o Espírito Santo do Senhor possa estar falando ao seu coração, ministrando essa mensagem, e que Ele possa estar abençoando poderosamente a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu trabalho, livrando a sua família de todo mal, de todo perigo. Convido você mais uma vez a abaixar a sua cabeça, para a gente poder estar fazendo uma oração. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que foi estar falando com os irmãos mais uma vez, que a Tua palavra pregada aqui possa ficar gravada em nossos corações, que nós possamos estar colocando em prática. Ó Deus, tudo aquilo que aqui aprendemos. Nós oramos ao Senhor, não que merecemos, mas no nome de Jesus. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um
de amor, damos graças ao Senhor nessa noite, porque aqui sentimos a Tua presença, aqui podemos sentir que o Espírito Santo do Senhor está conosco, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado por minha família. Obrigado por cada família da 10ª Igreja Batista, ó Deus. Esteja cuidando, direcionando, alimentando, sustentando, ó Deus, cada família, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por todos, ó Deus, que estão nos assistindo, que estão cultuando ao Senhor, ó Deus, Pai, através desse culto. Em nome de Jesus, oramos hoje e sempre. Amém. Amém. E amém. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão Inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.